Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Quero convidar você Nós temos aqui Paulo que tem a intenção de fortalecer um jovem pastor, Timóteo, que por vezes se sente inseguro, um jovem tímido, com a saúde um pouco fragilizada, mas Paulo tem a intenção de fortalecê-lo para que ele possa cumprir o seu chamado e a sua missão, que é de pregar o evangelho, de cuidar da igreja de Éfeso, fortalecer os irmãos que ali estão. E Paulo, então, vai preencher essa carta com bastante atenção, buscando para que o jovem Timóteo possa ensinar a questão de santidade, questão doutrinária, questão de vida de oração, de compromisso com a igreja e o compromisso da igreja, mas Paulo também está preocupado com o coração de Timóteo, sabendo que Timóteo tinha que estar bem, estar pronto, preparado para que ele pudesse, então, cuidar da igreja de Jesus com firmeza, com autoridade. E quando nós olhamos a carta para Timóteo, a gente pensa assim, essa carta é para o pastor. Essa carta é para o pastor. A carta é para a igreja de Jesus. Cada um de nós temos a responsabilidade de estarmos atentos à nossa própria vida de oração, de santidade. Temos que estar atentos também à questão da doutrina, da sã doutrina, de velar pela sã doutrina, estar atentos o que a palavra de Deus ensina, o que os nossos ouvidos estão recebendo. Nós temos, como pastores aqui da nossa igreja, tomar cuidado com os copastores que estão aí na mídia, que estão ensinando, que estão trazendo a palavra, ensinando doutrinas, às vezes, infelizmente, não tão adequadas à palavra de Deus e que acaba fazendo com que a nossa vida e a nossa igreja, às vezes, possa tropeçar. Por isso que é importante nós cuidarmos dessas duas coisas. Cuidarmos de nós mesmos e cuidarmos da sã doutrina, porque isso vai reger a nossa vida. Imagina você crendo numa doutrina equivocada, num ensino bíblico errado, você basear sua vida naquele ensino errado, aquilo vai atingir você, vai atingir sua vida espiritual, vai atingir sua família, seu casamento, a sociedade, e por isso é um perigo muito grande. Paulo está chamando a nossa atenção para isso. Por isso que Paulo, no capítulo 4, no verso 16, ele diz o seguinte: cuide de você mesmo e da doutrina, continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Nos abençoa em nome de Jesus. Nós te pedimos que tudo o que aconteceu aqui, ó Deus, edificou a nossa vida e que mais neste momento nós sejamos edificados pela tua palavra e a tua voz, tão somente a tua voz, seja ouvido nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Cuida de si mesmo. Paulo está dizendo para nós. Cuida do seu coração. Cuida da sua vida. Nós não cuidamos das nossas vidas e às vezes queremos cuidar da vida dos outros. Nós não cuidamos da nossa santidade, mas e por conta de não cuidar da nossa santidade, muitas vezes nós ficamos olhando a vida dos outros. E Paulo está dizendo, olha para você. Cuida do seu coração, porque se você não cuidar do seu coração, Timóteo, você não será capaz de pastorear a primeira igreja batista de Éfeso. Brincadeira, A igreja de Jesus em Éfeso. Por isso é o batista falando mais alto. Mas nós precisamos aprender que nós temos que cuidar de nós mesmos. Existe a sã doutrina, mas eu não posso cuidar da sã doutrina se eu não cuidar do meu coração. Se eu não tiver a compreensão e saber que é contraditório eu querer defender uma sã doutrina que eu não vivo. Eu preciso viver essa sã doutrina. Eu preciso viver essas verdades bíblicas
que devem nortear a minha vida. Deus está trabalhando em nossa vida, e depois que Ele trabalhar em nossa vida, Ele vai trabalhar através da nossa vida. Através das nossas vidas, para que nós possamos, então, ser luz, iluminar este mundo com o Evangelho do Senhor. Mas para que essa sã doutrina possa ser real na nossa vida, ela tem que começar na minha própria vida. E essa palavra de Deus, ela precisa me confrontar, ela precisa transformar a minha vida, ela precisa mudar o meu coração, ela precisa mudar o meu comportamento. Eu não sei se os irmãos relembram da última mensagem que eu preguei aqui e que eu disse que a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos conhecer a nós mesmos, saber se o Senhor nos conhece, para que nós possamos, então, viver essa vida de santidade reta, digna na presença do Senhor, matando o velho homem, a velha vontade, para que nós possamos, então, refletir essa graça na vida de outras pessoas. No capítulo 4 de Efésios, no verso 22 a 24, diz o seguinte: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo o espírito do entendimento de vocês e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Cuidar de si mesmo a cada dia era estar atento à maneira de viver e abandonar a velha natureza. O Espírito de Deus está falando ao coração da pessoa que aquela pessoa que aceitou Jesus, que é um novo convertido, que tem uma nova vida, o seu espírito está convertido, mas nós ainda vivemos num corpo de pecado. Vivemos num corpo de pecado e precisamos, então, mortificar, matar este velho homem para que o novo homem cada vez mais seja expresso através da nossa vida. Dizem que Martinho Lutero disse que quando ele foi batizado, ele achou que o velho homem tinha sido afogado no batismo. Aí ele descobriu que o miserável sabia nadar. E agora ele precisava matar esse velho homem todos os dias da sua vida. E esse é o nosso desafio. Cuidar de nós mesmos é exatamente isso. É tirar tudo que há de ruim no nosso coração. É deixar Deus trabalhar, é entregar esse coração para Deus e deixar Deus fazer as mudanças que tem que ser feito para que a nossa vida seja uma vida abençoada. Nós não podemos servir a Deus simplesmente da forma como nós queremos. Existem duas formas de servir a Deus. Uma do jeito de Deus e uma do nosso jeito. E muitas vezes nós queremos servir a Deus do nosso jeito. Tem que ser do meu jeito, senão do meu jeito, do jeito de Deus não serve. E, infelizmente, as pessoas estão caminhando dentro do Evangelho, estão tentando caminhar dentro do Evangelho, carregando os seus velhos costumes, e não podemos fazer isso. Não se pode compartilhar a vida eterna e ter a presença de Jesus se as obras da carne estão no nosso coração, como diz Gálatas 5,19, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias. Essas coisas permeiam os nossos corações. Por isso que nós temos que entregar esse coração pecaminoso para Deus, para Ele tirar essas coisas ruins e colocar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É isso que nós temos que fazer. Deixar Deus mudar a nossa vida. Isso é cuidar de nós mesmos. E como que nós podemos fazer isso? Vou dizer o que você já sabe.
Bíblia, oração, louvor a Deus, fugir do pecado, fugir das armadilhas que o inimigo coloca na nossa vida. Pede oração, pede ajuda. Tem gente que não gosta de pedir oração porque acha que é sinal de fraqueza, mas você é fraco. Eu sou fraco. Se nós dependemos da nossa carne, nós estamos perdidos. Nós precisamos buscar a Deus, buscar em Deus a graça dEle, a sabedoria dEle. Precisamos buscar em Deus a misericórdia dEle. Nós não somos capazes de viver a vida cristã sem o Espírito de Deus controlando e conduzindo a nossa vida. Como é que está esse namoro seu aí? Como é que está esse casamento? Como é que está o seu trabalho? Essas coisas precisam estar na presença de Deus. Como é que nós vamos cuidar da nossa família se nós não podemos cuidar de nós mesmos? Como é que eu quero aconselhar os meus filhos, ajudar os meus filhos, se eu não busco a Deus? Se eu não oro a Deus, se eu não leio a Bíblia, se eu não me coloco de joelho e peço que Deus tenha misericórdia da minha vida, como você quer ajudar a sua família se você não cuida de você mesmo? É aquela historinha que nós queremos ajudar o outro, sendo que nós não podemos ajudar a nós mesmos. Precisamos estar preparados para enfrentar um mundo cruel, difícil, pecaminoso, e nós precisamos da graça de Deus e do Espírito de Deus em nossa vida. Timóteo, cuida de ti mesmo. A gente caminhando juntos aqui, eu, pastor Neto, Gileade, pastor André, agora pastor Gregory conosco, o Rafael conosco aqui, pastor Pedro, a gente começa, eu tinha quando criança, pensava assim, pastor é um super-homem. Eu quero ser um super-homem, quando criança. E eu ficava olhando a vida dos pastores, falei, que vida ilibada, mas você não sabe o preço que se paga. Você não sabe o preço que se paga de alguém que busca Deus e está preocupado com a sua família e tem uma vida de oração. Você não sabe o preço que se paga de um pai que está preocupado com o seu filho e que não sabe qual será o futuro do seu filho, mesmo ensinando a palavra, mesmo pregando a palavra, mesmo sendo exemplo. Nós sofremos, os pais sofrem, as mães sofrem, aqueles que se preocupam sofrem, não sabe o preço que se paga para que Deus possa usar a vida deles. E nós precisamos permitir que Deus trabalhe no nosso coração, precisamos pedir ajuda dos pastores, precisamos pedir ajuda dos diáconos, das diaconisas, dos professores de escola bíblica dominical, precisamos chorar, Deus tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Nós vivemos num contexto difícil, cruel. Nós vivemos num contexto em que os nossos filhos estão expostos, não vou nem falar nós, mas os nossos filhos estão expostos e para nós protegermos nossos filhos, precisamos estar com a nossa vida cuidada em Deus. Por isso que Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo, cuida de você. Primeiro você tem que cuidar do seu coração, porque senão você não consegue pastorear a igreja de Éfeso. A oração te traz vida, a oração te traz comunhão, a oração te traz fortalecimento, a oração, a comunhão com Deus, a conhecer a vontade de Deus, conhecer a doutrina de Deus, traz a você autoridade. Assim é com Timóteo, assim é com os pastores, assim é com você, com a sua vida. Em segundo lugar, Paulo vai ensinar para Timóteo, cuide da doutrina. Doutrina, a doutrina da salvação, da santificação, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da graça, a doutrina da palavra de Deus, a doutrina da triunidade de Deus, a doutrina dos dons. Nós temos e tantas outras doutrinas que está contida na palavra de Deus para nós. Nós temos que tomar cuidado, observar, para que possamos fazer exatamente como Deus, através da palavra dele, nos ensina.
Nós precisamos cuidar da palavra, porque o verso 1 vai dizer, ora, o Espírito, do 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 diz, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A gente olha essas coisas, a gente pensa o seguinte, esse negócio aqui de ensino de demônio está na TV, está nos canais fechados, algumas séries. Esse negócio de ensino de demônios está no teatro ou no cinema. Está na igreja, irmãos. Algumas igrejas, por alguns falsos mestres, estão tendo ensino de demônios. Isso é muito preocupante. Isso não é fora daqui, isso é aqui dentro. É dentro da igreja de Jesus. E Paulo está dizendo exatamente que nós precisamos estar atento aos ensinos enganadores, aos ensinos de demônios, que são passados em diversas áreas da igreja, e nós precisamos observar. E tem muita gente correndo atrás disso. Aparece uma novidade, aparece uma igreja nova, né, que traz uma nova doutrina, uma nova ideia, e as pessoas estão correndo atrás dessas coisas. E dizendo que é a palavra de Deus. Pessoas que estão pregando e ensinando uma doutrina que vai se tornar um câncer, que vai destruir a sua vida e vai destruir a sua fé. E nós precisamos estar atentos a isso. Igrejas que se levantam dizendo, como igreja de Jesus, e dizendo, olha, tem coisas aqui na Bíblia que você pode ficar suave, sossegado, que não há necessidade de você correr atrás dessas coisas. E a ideia da falsa doutrina é enfraquecer você. A ideia da falsa doutrina é fazer com que você, quando for fazer cumprir aquela promessa de Deus para a sua vida, aquilo não aconteça. E quando aquilo não acontece, você se frustra. E quando você se frustra, você pensa, Deus não se importa comigo. Imagina. Ele ensina uma coisa que o pastor ensinou, que o professor ensinou, e isso não está acontecendo, então Deus não está nem aí para mim. Eu vi a história de um rapaz, de uma família, que o rapaz, ele ficou doente, um adolescente. Foi internado por algum problema que tinha, eu não me recordo qual era o problema, mas ele foi internado e quando ele foi internado, ele teve que ser entubado, foi para a UTI, teve que ser entubado. E a mãe pediu para a igreja orar, a igreja estava orando, uma igreja, um outro segmento doutrinário, e esta igreja orando, e o pastor daquela igreja, não o pastor da igreja, um obreiro da igreja, que era um dos pastores, disse, olha, Deus revelou para mim que ele vai curar esse menino. Esse menino vai sair daqui andando. E a senhora vai levar o seu filho para casa. Imagina você falar assim para uma mãe. E ela acreditou, porque um homem de Deus falou para ela que Deus ia curar o filho dela. E o filho dela, passados os dias, ficou pior. E a família continuava orando, intercedendo, e ele voltou lá no hospital. E ele disse o seguinte, aqui você conhece aquilo que é falso. E ele disse o seguinte, se esse menino não sair daqui vivo, eu deixo de ser pastor. O menino morreu 3 dias depois. Sabe o que aconteceu com aquela família? Todo mundo se afastou de Deus. Porque todos ficaram decepcionados com Deus. É Deus que sempre leva a culpa. E por que Deus não curou? Porque Deus não submete à palavra de homem. Deus não se submete à palavra de ninguém. Deus está fiado na sua palavra. E ele nunca ensinou esse tipo de coisa.
E depois de muitos anos, quase 5, 6 anos, é que o filho, que era o mais velho, começou a ir para a igreja, e daí que os pais começaram a aceitar a ideia de que pudessem voltar para a igreja e talvez ter comunhão novamente com Jesus. É muito perigoso quando nós pautamos a nossa vida simplesmente de uma forma muito superficial, sem conhecer a palavra de Deus. Sem conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus nos ensina. Precisamos firmar na verdade de Deus e saber que Deus tem bênçãos para a nossa vida e Ele tem ensinos para a nossa vida, e por isso que nós devemos observar, estudar e pautar a nossa vida de acordo da palavra de Deus, não de acordo daquilo com que as pessoas ensinam ou estão somente, e ser como os bereanos são, pegar a palavra de Deus e conferir mesmo o que está sendo ensinado. Temos que tomar esse cuidado. É a nossa vida, é a sua vida, é a vida da sua família. A nossa igreja, a primeira igreja batista de São Caetano, o nosso pastor, o pastor Neto, que hoje está na igreja batista do Heliópolis, está pregando lá, nós temos primado em cuidar e o cuidado para pregar a palavra de Deus. Um dia desse eu falei, pastor, assim, eu ia pregar à noite, falei, eu estou com a mão gelada. Ele falou, por quê? Eu falei, eu acho que porque eu vou pregar, eu fico nervoso, né, preocupado. Ele falou assim, nos 50 anos, eu prego há mais de 40 anos, minha mão fica gelada toda vez que eu vou pregar. Né? Esse vídeo de consolo, porque isso é temer e tremer diante da palavra de Deus. Nós temos que ter responsabilidade com aquilo que nós pregamos e com aquilo que nós ensinamos. E você, como crente em Jesus, você deve temer e tremer da mesma forma diante da palavra de Deus. Porque é muita responsabilidade. Tudo aquilo que nós ensinamos, tudo aquilo que você ensina para as outras pessoas. A começar na sua família. É por isso que nós devemos estar atentos à sã doutrina para que nós possamos realmente cumprir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Mas o texto vai dizer também que, fazendo assim, salvará a ti e os que ouvem, aqueles que o ouvem. Essa salvação aqui, é preciso entender que a salvação em Jesus é graça. Ninguém é salvo porque cumpre a doutrina. Ninguém é salvo porque cuida de si mesmo. Nós somos salvos porque Jesus morreu na cruz. Nós somos salvos porque nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. E por que nós temos observado isso e sabendo que nós vamos salvar? A salvação aqui é ser salvo do engano. Eu e você podemos ser enganados pelo falso ensino e precisamos observar, infelizmente, nós temos no nosso contexto muitos pastores que têm ensinado que Deus aceita você do jeito que você é. Deus não aceita você do jeito que você é. Porque se Deus aceitasse você e me aceitasse do jeito que eu sou, então não precisa de salvação, não precisa de Jesus, não precisa de graça, não precisa de justificação, não precisa de santificação, não precisa de igreja. Deus não aceita você do jeito que você é, mas Deus aceita você do jeito que você está. Sabendo que tem que haver transformação, tem que haver mudança de vida. É para isso que nós temos que cuidar de nós e cuidar da sã doutrina, para que nós possamos entender estas coisas, para que nós possamos compreender que a Bíblia, ela não é nem antiquada,
nem ultrapassada e ela nem precisa ser atualizada. A Bíblia não é antiga e ela nem é atual. A Bíblia ela é eterna. Ela é a palavra de Deus. E aqueles que correm um risco, e até alguns de algum segmento, já arrancaram alguns textos, porque alguns textos confrontam essas pessoas, aí eles fazem o quê? Eu não gosto disso, então nós vamos fazer o quê? Arranca. E tem Bíblia que você compra aí em alguns lugares, que você arranca. Algumas pessoas ensinam, agora que uma certa pastora prega na televisão, eu vi um dia desse na internet, na verdade, e ela disse algo assim que deu um nó, quase me deu um nó na cabeça. E ela disse o seguinte: olha, você que é hétero, Deus ama você também. Deus não rejeita você porque você é hétero. Eu falei, uai, tem alguma coisa errada aqui. Eu fiquei assim, né? Fique tranquilo, porque mesmo hétero, Deus te ama. Eu falei, amém, né? Amém, amém. Mas aí eu pensei, epa, tem alguma coisa que está destoando aí. Está destoando. Porque as pessoas estão pregando que o que é certo é errado. E o que é errado é certo. Certo? Não, é errado. O que é certo, mesmo que todo mundo diga que é errado. E o que é errado, mesmo que todo mundo diga que é certo. Dá quase um nó na cabeça da gente essas coisas. Mas por isso que nós temos que estar atento ao que a palavra diz. E o texto, algumas pessoas, Deus sabe o que Deus é para essas pessoas? Deus é universalista. Significa o quê? Venha do jeito, Deus aceita o jeito que você é. Porque Deus é universalista. No fim, Ele vai passar a mão na cabeça de todo mundo. E todo mundo vai para o céu. Cuidado. Cuidado. Apocalipse 22:19 diz o seguinte: se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10. Escute bem. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, não herdarão o reino de Deus. Nem Wagner, nem João, nem Anderson, ninguém herdará o reino de Deus se não mudar de vida. E uma coisa que é interessante, quando nós olhamos isso, é porque nós olhamos para Timóteo e vemos que ele é um pastor que tem pastoreado a igreja de Jesus e ele precisa estar atento a isso e ensinando isso à igreja de Jesus. E nós aprendemos que servir a Jesus e ter Jesus no coração e seguir a sã doutrina e mortificar a nossa carne, nós sabemos que ainda temos essa nova natureza em nós que precisa ser mortificada todos os dias. Nós sabemos disso. Como que nós vamos aplicar esta palavra se às vezes nós pensamos, pastor, eu confesso ao Senhor, e você pode confessar no seu coração, eu recebi Jesus como Salvador, mas eu tenho uma tendência pecaminosa. Seja bem-vindo ao nosso mundo, todos nós temos. Se uma pessoa recebe Jesus como Salvador, escute bem, se uma pessoa recebe Jesus como Salvador, mas ela tem uma tendência, por exemplo, à pornografia, ou se ela tem uma tendência a mentir, e ela sempre tem esse desejo no coração, e tantas outras coisas, quando você aceita Jesus, essa tendência não sai de pronto. Às vezes nunca sai. Muitas coisas saem da nossa vida quando nós recebemos Jesus. E outras coisas nós vamos ter que lutar para vencer essa vontade pecaminosa. Sabe como? Orando a Deus. Pedindo a Deus graça, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, eu tenho uma tendência
no meu coração pornográfica, ou eu tenho uma tendência à mentira, ou eu tenho uma tendência homossexual na minha vida, eu tenho uma tendência a roubar, ou seja o que for. Cada um que tem o seu pecado particular e luta com ele, você vai lutar a vida inteira com ele. Mas você ser tentado não é pecado, irmão. O que Deus condena é a prática. O que nós podemos receber de Deus, mesmo aceitando Jesus e mesmo tendo a nossa tendência pecaminosa, nós recebemos de Deus graça, graça, graça sobre graça. Deus nos fortalecendo, Deus nos abençoando, Deus mostrando para nós que nós precisamos fugir do pecado. Se você vai por aquela rua e aquela rua tem algo que faz você pecar, muda o caminho. Se você tem tendência a acessar sites pelo celular, que você sabe que não agrada a Deus, é o seu calcanhar de Aquiles, não acesse. Não acesse, não coloque senha no seu celular. Vigia. Não fique em lugar sozinho. Se você acha que se você ficar em lugar sozinho, você vai cometer esses erros, foge. Nós temos uma responsabilidade e Deus diz para nós que essas tentações são normais para todos nós e que nós precisamos estar atentos para que a sã doutrina seja realidade na nossa vida, o nosso coração seja cuidado, nós estejamos atentos ao erro do ensino e nós precisamos entender da nossa própria fragilidade. Nós somos fracos, carecemos da graça e da misericórdia do Senhor, mas temos uma responsabilidade. Mesmo sendo fracos, mesmo dependendo totalmente de Deus, eu e você temos uma responsabilidade. Deus salvou a sua vida, mesmo com toda a sua limitação, para que você seja luz neste mundo. Não é você que vai fazer essa obra, é Deus que vai fazer. Eu quero encerrar esse texto lendo Ezequiel capítulo 3, verso 17 para você. Filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhe dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não avisar nada e nada disser para advertir o seu mau caminho, para salvar a sua vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Mas se você avisar o ímpio, e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Eu e você temos uma responsabilidade. Somos fracos? Somos. Somos débeis? Somos. Somos merecedores do inferno? Somos. Mas Deus nos levantou para que pudéssemos viver uma vida dependendo dele em todo momento, agindo de acordo com a vontade dele, mortificando a nossa própria carne, matando o velho homem todo dia, vivendo uma vida santa, pregando o evangelho, espelhando a graça do Senhor, para que as pessoas possam ver em você é possível servir a Jesus. Essa é a minha e a sua responsabilidade. Amém? Você concorda com isso? Fique em pé. Eu quero orar com você, quero convidar o grupo de louvor que vem aqui. Feche os seus olhos, eu gostaria de orar com você. Senhor, em nome de Jesus, nós aqui estamos, ó Pai, nossos irmãos aqui, cada um de nós, para pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Derrama sobre nós a Tua graça. Que cada um de nós possamos estar atentos à nossa própria vida, cuidando do nosso próprio coração, entregando ele ao Senhor, descansando no Senhor, tendo confiança no Senhor. Abençoa-nos, Senhor,
para que nós possamos estar atentos à tua vontade, à tua sã doutrina, que possamos compreender, entender, ó Deus, cada uma delas, para que possamos viver de acordo com a tua vontade. Pedimos, Senhor, que estejamos alertas para sermos luz para este mundo, pregando o teu evangelho, falando de Jesus, ensinando, ó Deus, salvando a nossa vida de sermos enganados e salvando a vida de outras pessoas através da tua palavra. Continua a nos abençoar. É a nossa oração no nome de Jesus.